Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Recebo o meu abraço, o abraço da irmã Lourdes, a todos os irmãos da IBAMP, toda a liderança, corpo diaconal, cada servo do Senhor, e também o nosso abraço a todos os pastores, obreiros, missionários, evangelistas, diáconos, presbíteros, líderes de todas as denominações. E o nosso abraço também aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus os abençoe no nome do Senhor. Hoje vamos meditar, queridos, em 3 versículos, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, que diz assim, verso 35, 36 e 37. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Nós vemos, queridos, nesse relato, esse relato está em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, e em Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Jesus já era tarde, já tinha ministrado, com certeza a multidão já tinha se despedido da multidão e pediu para que os discípulos fossem para outra margem. O Evangelho de Lucas diz que ele pediu para ir para a margem oriental. Era a margem onde não era habitada por judeus. Era um local que era habitado por pessoas gentílicas. E Jesus, quando estava no barco e os discípulos estavam remando para chegar a outra margem, o texto diz que Jesus dormiu. Como homem, ele cansou. No verso 38 diz assim, que Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E os discípulos, nesse momento, o despertaram dizendo: Mestre, não te importas que vamos perecer? Nós vamos morrer. Houve uma tempestade tremenda, o vento muito forte, as ondas ficaram altas. Jesus estava dormindo na polpa do barco e o barco começou a encher d'água. E tudo indica que o barquinho, com pouca estrutura, os barcos daquela época, se continuasse, ele iria afundar. Mas eles se lembraram que Jesus estava na polpa do barco, mesmo dormindo, mas Jesus estava no barco. Isso nos leva a crer e nós aprendemos que em meio a qualquer tempestade, pode acontecer como tem acontecido em nossas vidas, mas o importante não é a tempestade, o importante é que Jesus esteja no barco durante a tempestade, porque se ele estiver no barco, as coisas mudam de uma forma extraordinária. No contexto aqui, queridos, do versículo 38, acordaram o mestre. Os discípulos disseram: desperta, mestre, porque nós vamos perecer. No versículo 39, diz assim: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O importante é que Jesus estava no barco. É importante frisar que eram homens adaptados ao mar. Eram homens que tinham o mar como, conheciam o mar a fundo. Mas o importante aqui é que apesar da tempestade, apesar da água estar entrando no barco e quase indo a pique, apesar do vento estar muito forte, das ondas estarem altas, Jesus estava no barco. Eu quero vos dizer neste momento, nesta reflexão, que haja o que houver, haja o momento que houver, haja a tempestade que houver, mesmo que você esteja caminhando, tentando chegar a outra margem, podemos dizer assim, numa figura de linguagem falando, no mar desta vida, mas o importante é que Jesus esteja no barco. Sabe por quê? Porque quando ele está no barco, ele se levanta para dar uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem para o vento e uma palavra de ordem para as ondas. Aqui nós vemos que Jesus se levantou e repreendeu o vento
e disse ao mar: aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando ele dá uma palavra de ordem, é para as coisas acontecerem. Eu nunca digo, quando Jesus está, alguma coisa acontece. Não, coisas acontecem. Inúmeras coisas acontecem. Porque Ele é quem pode fazer. Ele é quem tem autoridade para fazer. Ele é quem tem autoridade de se levantar e repreender o vento, repreender as ondas do mar fortíssimas. Porque Ele é poderoso. Ele é o Deus grande. Se você estiver passando por alguma dificuldade no mar desta vida, o importante é que Jesus esteja no barco. Tenhamos cuidado, queridos, para que sempre o Senhor esteja no nosso barco. Porque mesmo que haja vendaval, mesmo que as ondas se avolumem, mesmo que o vento esteja forte, o texto diz que o vento era tão forte que se arremessava contra o barco e a água estava enchendo o barco, mas Jesus estava na popa do barco. E quando ele se levantou, foi para dar uma palavra de ordem para o vento e para as ondas. O texto aqui, queridos, no verso 40, diz assim: ele disse aos discípulos: por que sois de pequena fé? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Versículo 41. Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o Senhor Jesus. Este é o Yeshua. Este é o Jeová Jireh. Este é o Jeová Nissi. Este é o Jeová Sabaú. Este é o Jeová Rafá. Este é o Jeová que tem estado conosco nesses dias tumultuados em todo o mundo, não somente aqui no Brasil, mas Ele está na ponta do barco, na polpa do barco, melhor dizendo. Ele está, e Ele vai se levantar e vai dar uma palavra de ordem para as ondas e vai dar uma palavra de ordem para o vento. E os discípulos, e como os discípulos chegaram na outra margem, eu e você, nós vamos chegar do outro lado. Você crê nisso? Então levante a cabeça. Não fique desesperado. Não vou poder chegar. Não tenho condições mais. As ondas estão fortes. O vento está muito forte. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que Ele vai dar uma palavra de ordem para o vento. E vai repreender as ondas. E vai voltar à quietude. Porque Ele tem poder para fazer. Ele é o Todo-Poderoso. E se Ele tem poder para fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é o grande. Ele é o poderoso. Aí os discípulos ficaram temerosos e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus que tem estado conosco nesses dias tão tumultuados. Receba esta palavra nesta noite, no nome de Jesus, neste momento, no nome do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Onde você estiver, se puder orar comigo, vamos subir ao trono da graça, no nome de Jesus. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque estamos falando contigo agora. Pai querido, os discípulos ficaram perplexos, ó Pai, com a autoridade, Senhor, quando tu te levantaste, que deste uma palavra de ordem ao vento e mandasse que as ondas se aquietassem. Pai querido, não temos dúvida de que no barco desta vida, no mar desta vida, Pai querido, tu estás no nosso barco, porque tu és poderoso. Meu Senhor querido, quero te apresentar agora cada família, quero te apresentar a tua igreja na terra, te apresento o Brasil, presidente da República, Pai querido, cada um dos teus filhos, aqueles que estão necessitando de uma intervenção direta tua agora, Senhor, de uma intervenção de cura. Pai querido, tu és o Deus que podes fazer. No teu nome, Senhor, nós te louvamos e tomamos posse da vitória, porque tu és o soberano, no teu nome para sempre. Amém.